Palmeiras tem interesse na contratação do volante André, ex-Fluminense e hoje atuando pela Premier League. Soltaram essa na mídia ontem e nós precisamos repercutir aqui no canal também. João Paulo Sampaio e toda a equipe da base do Palmeiras vai atrás de zagueiro africano de 2 metros de altura. Empresário de Riquelme Felipe viaja para a Europa para ouvir propostas de clubes do velho continente. E também vamos repercutir um pouco mais neste vídeo sobre a convocação do Vitor Roque e de sua eventual saída do Palmeiras nessa próxima janela de transferências. Já comentamos ontem a especulação que teve em cima do menino aí e tá dando muito o que falar, principalmente a convocação dele para a seleção brasileira. Meu querido palestrino, meu nome é Leandro Rodrigues e todos os dias eu estou aqui trazendo e repercutindo as principais informações do nosso Alviverde imponente. Por isso que é muito importante que você verifique a sua inscrição no canal. Você que é da casa, deixa o seu like e também, se puder dar um hypezinho no vídeo, você ajuda muito a propagar aqui o nosso conteúdo para outros palestrinos que estão na plataforma do YouTube. Tá certo? Dito isso, vamos falar de Palmeiras nessa primeira edição do seu canal Notícias Meu Verdão nessa terça-feira. Bora lá! É o seguinte, palestrino, trouxemos no vídeo de ontem que surgiu um suposto interesse do Manchester United em Vitor Roque. Seria aí o principal objetivo do clube inglês nessa próxima janela de transferências. Essa suposto interesse, essas especulações que estão rolando na internet, trazidas aí pelo portal Fichajes. Trouxemos ontem no vídeo, se você não assistiu, vai estar aqui nos cards. Conforme informação do ESPN, o Vitor Roque não descarta um retorno ao futebol europeu em breve. Todavia, é válido a gente ressaltar aqui que o jovem atacante almeja fazer história no Palmeiras com títulos, e isso ele está muito próximo de fazer pelo Palmeiras. Além disso também, o Verdão não trabalha ou não possui nenhum tipo de interesse em negociar o Vitor Roque, completou aí as informações do portal ESPN. Esse assunto não é nem discussão internamente dentro do Palmeiras, segundo as informações trazidas aí pelo portal. No começo de 2025, o Palmeiras, vocês vão se lembrar, investiu cerca de 25,5 milhões de euros, o que na época dava um total de 154 milhões de reais para contratar o jovem atacante. E após a passagem apagada por Barcelona e Real Betis, o atleta viu com bons olhos o retorno ao futebol nacional e hoje está vestindo a camisa do Palmeiras. E outra coisa que a gente precisa trazer, que está dando muito o que falar aí na internet, principalmente entre as mídias alternativas, os palestrinos, é a situação da convocação do Vitor Roque, né, cara? E a fala do comentarista da Globo, Eric Faria, que criticou a convocação do atacante Vitor Roque do Palmeiras e dando o que falar na torcida do Palmeiras. Isso porque, né, tanto Palmeiras e Flamengo teve seus jogadores convocados nessa última segunda-feira, dia 3, lá para a seleção brasileira. E o jornalista foi incisivo em sua fala, com suposta maldade nas palavras dele, por desfalcar duas equipes que brigam diretamente pelo título do Campeonato Brasileiro. E não só brasileiro, né? Também a Libertadores da América. Mas no caso, o Campeonato Brasileiro é o que vai ser mais prejudicado. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, que tiveram aí seus jogadores convocados. Na fala do comentarista Eric Faria, a crítica que ele fez foi a seguinte, palestrino, abro aspas aqui para a fala do jornalista. Eu acho muita maldade isso, para times que estão disputando o título e serão obrigados a jogar desfalcados. Não é um erro do Palmeiras nem do Flamengo. Eles não cometeram nenhum tipo de erro para jogarem desfalcados na data FIFA, disse o Eric Faria durante o programa Seleção Sport TV. Aspas para ele aqui, ele não terminou. No meio de uma disputa de cabeça com cabeça, bonita de se ver, de dois clubes que se preparam, acho uma maldade com os técnicos e com os clubes. Fecho aspas aqui para o Eric Faria, concluindo a fala dele lá pelo Seleção Sport TV sobre a convocação do Vitor Roque e também de dois jogadores do Flamengo. Vitor Roque, ele pode perder, já falamos no vídeo de ontem, vamos repetir aqui, 2 jogos do Palmeiras devido aos amistosos da seleção brasileira. No dia 15 de novembro, o Palmeiras vai enfrentar o Santos na Vila Belmiro e nesse mesmo dia a seleção brasileira vai estar jogando contra o Senegal. E em seguida, no dia 19 de novembro, o Alviverde encara o Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte. Um dia antes, a seleção canarinha vai enfrentar a Tunísia. Então, esse do dia 19 pode ser um desfalque também para o Palmeiras,
porque a gente não sabe se a viagem logística para trazer o Vitor Roque vai dar tempo dele se preparar para esse jogo contra o Atlético Mineiro. Então, possivelmente, nós não teremos o Tigrinho por 2 jogos respectivos do Campeonato Brasileiro. Isso porque nós estamos falando somente de convocação da seleção brasileira. Flamengo e Palmeiras precisam abrir o olho porque vai ter outras convocações, seleção do Uruguai, seleção do Paraguai, seleção argentina, vão convocar os seus jogadores e os 2 times, tanto Flamengo quanto Palmeiras, podem ser muito prejudicados. Tudo isso devido à CBF e essa logística deles de colocarem jogos atrasados em meio a uma data FIFA. Eu acho isso uma sacanagem. Esses jogos que aconteceram, né, tanto do Palmeiras contra o Juventude e esse agora do Santos, que vai acontecer na outra semana, né, no meio da outra semana, no meio da data FIFA, já poderia ter sido marcado em outras datas anteriores. Mas a gente não sabe como é que é esse planejamento da CBF, esses caras são malucos e o que eles fazem muitas vezes acabam prejudicando as equipes, né, que estão disputando, pelo menos nesse ano, o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras muito prejudicado com essas convocações, não pelo Vitor Roque. O Vitor Roque merece a convocação para a seleção brasileira, cara. Tá jogando muita bola. Já demorou pro Ancelotti ter convocado o Vitor Roque. O problema, cara, é esses jogos no meio da data FIFA, esses jogos atrasados. Complicadíssimo. De fato, o calendário brasileiro é um calendário que precisa ser revisto. Ano que vem a gente vai ter aí novas políticas aí que o Samir tá colocando, novo agendamento dos campeonatos. Parece que o Campeonato Brasileiro já vai começar logo em janeiro, né, intermediando com os campeonatos estaduais que terão uma redução aí na sua competição. Copa do Brasil vai ter mudança também. Vamos ver se isso tudo vai dar resultado, né? Porque não adianta a gente ficar aqui emitindo opinião. Vamos olhar na prática. Para mim é bem visto, né, essa mudança no Campeonato Brasileiro, esse enxugamento, se é que podemos falar de enxugamento, mas a gente não sabe quais serão os resultados na prática. Lembrando que ano que vem teremos Copa do Mundo, então não vai dar para ver se essa mudança no Campeonato Brasileiro vai ter aí um retorno efetivo para os clubes, né? A gente vai ter que observar direito, eu acredito que a gente vai entender melhor a partir de 2027. Ano que vem, mesmo com as mudanças, ainda o calendário vai ser muito apertado para todos os clubes brasileiros. Quero saber muito a opinião de vocês, posta aqui nos comentários. De fato, cara, o Palmeiras vai ser prejudicado de novo, né? Nessa data FIFA. Venceu o Juventude e esperamos que o elenco do Palmeiras dê conta aí de enfrentar o Santos lá na Vila Belmiro, um time que vai dificultar muito a vida do Palmeiras, porque eles estão brigando para não cair, enquanto isso o Palmeiras briga para ser campeão brasileiro. Vamos ver o que vai dar nessa história toda. E vamos falar um pouquinho aqui de base do Palmeiras, porque eu quero comentar uma situação que está acontecendo do Riquelme Felipe aí nos bastidores e também a seguir quero falar também do trabalho que a base está fazendo de captação de novos atletas. Pode estar pintando um zagueiro de 2 metros de altura africano na Sociedade Esportiva Palmeiras, em trabalho da base. Fica comigo aí, palestrino, que tá imperdível isso aqui que eu quero compartilhar com vocês. Mas vamos falar aqui de uma cria da academia que já tá chamando muita atenção e deve sair na próxima janela de transferências. E por que eu falo isso para vocês? Entrando nessa reta final da temporada de 2025, o Palmeiras já trabalha no planejamento para o próximo ano em relação aos possíveis atletas que possam chegar ou deixar o Verdão e sabe que alguns jovens formados nas categorias de base serão alvos de times europeus. Segundo informação trazida com exclusividade do portal Nosso Palestra, o staff do atacante Riquelme Felipe, um dos destaques da base palmeirense, viajou para a Inglaterra para conversar com clubes da Premier League, interessados, né, possivelmente na contratação do jogador na próxima janela de transferências. O Wolverhampton e o Nottingham Forest, que já negociaram anteriormente com o atleta, seguem com o desejo de contratar a cria da academia palmeirense. Já o Zenit da Rússia segue correndo por fora também, tentando aí uma tratativa com o staff do Riquelme Felipe na busca de alinhar uma melhor proposta para o Palmeiras para contratar o jovem atacante na abertura da próxima janela de transferências. Se eu der um recado aí pro Riquelme, se tem um conselho, se é que isso aqui vai chegar para ele, eu falo, ô Riquelme, vai pra Europa, cara, pelo amor de Deus, esquece esse negócio de Rússia aí, por mais que os caras possam até pagar mais para você, mas se for pra Rússia é para você pedir
para ser esquecido. Para a gente finalizar essa parte, Palestrino, a cria da academia que está na sua tela deseja se transferir, né, para o continente europeu, segundo o nosso palestra. Ele foi alvo do clube russo, do Zenit, há alguns meses, porém as conversas não avançaram. A diretoria de futebol do Verdão sinalizou que deseja, no mínimo, 15 milhões de euros, o que dá cerca aí de 95 milhões de reais, para negociar Riquelme Felipe com qualquer clube, né, para iniciar as tratativas de venda do jogador. Tem a história do Gerson, que vocês devem estar se perguntando se não seria uma boa uma troca para o Palmeiras entre Riquelme Felipe e Gerson, mas vocês sabem que mesmo que o Palmeiras ofereça o Riquelme Felipe, o Palmeiras teria que colocar mais uma grana para trazer o Gerson, se é que o Palmeiras vai atrás do Gerson. Tem essa também que a gente precisa pensar. Tudo que tem sobre o Gerson até o momento é pura especulação. A única informação mais coerente que a gente tem é do Felipe Facincani dizendo que as conversas eram embrionárias, né? Eu entendo com isso é que o Palmeiras só ligou para saber qual que é a situação do jogador, só que eu acredito que o Palmeiras deu uma recuada porque viu que não vai ser fácil tirar o Gerson do Zenit da Rússia. Eles querem o Riquelme Felipe, mas também não sei se a negociação de todo seria benéfica, né, para a Sociedade Esportiva Palmeiras. E tá aí agora a informação do nosso palestra dizendo que os empresários do jogador aqui do Riquelme Felipe, o staff dele, viajou para a Inglaterra para ouvir propostas de clubes europeus, hein? Rapaz, Palmeiras deve perder a sua cria da academia. Eu acredito que o Palmeiras vai vender, afinal de contas o Riquelme Felipe não está atuando pelo profissional do Palmeiras. Ele segue na reserva sempre, né? Eu não lembro, acho que se ele teve aí 2 participações pelo Palmeiras durante o ano, foi muito quando ele veio do banco de reservas, tá? Se eu tiver errado nessa informação, vocês me corrijam aqui nos comentários. Vocês venderiam o Riquelme Felipe? Vocês acham que o Riquelme Felipe está sendo mal aproveitado no Palmeiras? Vocês acham que ele deveria permanecer aqui? A gente sabe que é muito complicado, né, cara? O menino não tá jogando bola e clubes europeus vêm aí com seus assédios oferecendo uma grana. É muito difícil do Palmeiras segurar. Se eu tivesse que apostar, o Palmeiras vai negociar o Riquelme Felipe e outros atletas da base nessa próxima janela de transferências. Tamo de olho. Vamos ficar aqui sempre observando as informações que saem, qualquer informação nova sobre os atletas da base e do Riquelme Felipe, você pode acompanhar aqui no canal Notícias Meu Verdão. E vamos lá, tô colocando na tela para vocês, a foto não tá muito boa a resolução, mas dá para vocês enxergarem aí, tenho certeza absoluta. Gostaria muito que vocês prestassem atenção neste camaradinho aqui, ó, que tá do lado esquerdo para vocês na tela aí que eu tô circulando com o mouse aqui. A resolução não tá muito boa, mas foi difícil encontrar fotos dele. Então por isso que eu coloquei aqui essa daqui com uma resolução mais baixa mesmo. Já dá pra gente ilustrar o que a gente vai falar agora, Palestrino. A base do Palmeiras segue a todo vapor. Isso eu garanto para vocês. Destaque por revelar grandes jogadores nos últimos anos como o Endrick e o Estevão. O Palmeiras segue atento no mercado, segundo várias informações colhidas nos vários portais da internet, para reforçar ainda mais as suas categorias de base. João Paulo Sampaio aí vem fazendo um excelente trabalho, não é de hoje nessa base do Palmeiras, né? Com os olhares voltados aí para o exterior, o Palmeiras busca a contratação de um zagueiro que se destaca no Mali, lá da África, que é esse rapazinho aí que tá na esquerda da tela para vocês. Segundo informações aí do jornalista Danilo Lavieri, lá do All Sports, o Palmeiras está interessado na contratação do zagueiro Tchekoura Konaté, esse é o nome dele, destaque lá do futebol de Mali. Apenas com 18 anos de idade, Konaté possui 2 metros de altura e chama a atenção do Verdão desde o início do ano. Eu fico olhando para ele, eu fico lembrando do Mina, que teve excelente passagem aqui pelo Palmeiras. De acordo aí com o Lavieri, ainda informações do jornalista do UOL, inicialmente o Konaté chegaria para reforçar o time sub-20 do Palmeiras. E vale destacar também que o zagueiro já esteve na academia de futebol do Palmeiras, onde realizou um intercâmbio em junho deste ano e foi bem avaliado pelos profissionais do Alviverde. E foi desse intercâmbio, nessa visita do Konaté ao Palmeiras, no qual o Palmeiras avaliou o jogador, que surgiu essa foto que está na tela para vocês. Apesar da imprensa africana tratar a negociação como certa, Palestrino, até o momento não houve assinatura de contrato, segundo aí informações do Danilo Lavieri lá do UOL. Segundo também informações do ESPN, o Palmeiras possui uma parceria, isso aqui é muito bacana, tá? Com o Africa Foot, com o intuito de buscar jovens talentos
em outros polos do futebol mundial. O planejamento das categorias de base do Verdão é encontrar jogadores em formação além do futebol sul-americano, e o Palmeiras está indo lá na África buscar este menino, o tal do Konaté. A gente fica com muita dificuldade de emitir qualquer tipo de opinião sobre o talento do jogador, porque a gente nunca viu ele jogar. Eu, pelo menos, nunca vi. E eu duvido que vocês também tenham visto algum jogo de futebol no qual esse menino estava em campo. Mas se o pessoal que trabalha na base do Palmeiras viu talento no jogador, não dá para nós da torcida duvidarmos toda a competência que esse pessoal, principalmente aí comandado pelo João Paulo Sampaio, tem mostrado nos últimos anos. O Palmeiras revela jogadores à torto e direito. Acabei de falar para vocês do Riquelme Felipe, que nem jogou direito pelo profissional e já tem clubes europeus, inclusive o Zenit da Rússia também já querendo o jogador também. E tá aqui mais um que o Palmeiras planeja trazer para cá. Quem sabe vira um baita de um sucesso e o Palmeiras revende ele com um baita de uma grana. E a gente torce pro menino ter chance também no profissional. Quero saber a opinião de vocês. A base do Palmeiras segue troando nos bastidores, olhando diretamente aí com os olhares assíduos para trazer as melhores peças aí para a base do Verdão, quem sabe futuramente fazer uma grana por aqui. E pra gente fechar o vídeo de hoje aí com chave de ouro, ó, essa aqui eu trato até como bomba, hein? Soltaram essa daí ontem nos portais, repercutindo a história do Veloso, e a gente vai repercutir aqui também no canal para vocês, ó. Seguinte, para a próxima temporada, Palestrino, o Palmeiras, muita gente já garante que está de olho na possibilidade de reforçar o elenco, reforços pontuais para 2026. A ideia do Alviverde é buscar algumas peças que se encaixem diretamente ali em algumas deficiências que pode ter no elenco do Palmeiras para esse próximo ano. E segundo o que se fala na boca pequena é que o Palmeiras está atrás de um volante para reforçar o seu elenco para 2026. Eu não sei se o volante seria aí um jogador que mais a gente está carente nesse elenco, tá? Eu vou até pensar direitinho para emitir uma opinião sobre isso, né? Vou me calar agora sobre isso. E segundo a fala do Veloso, que trabalha lá na Band, ex-goleiro também do Palmeiras, o Verdão estaria interessado no André, ex-fluminense, né, que hoje está no Wolverhampton, lá da Inglaterra. Também em suas redes sociais, o setorista do Palmeiras, o Diego Firmino, repercutiu essa informação do Veloso, destacando que o Palmeiras está monitorando de perto o meio-campista. Vocês lembram do André? Teve boa passagem pelo Fluminense, por isso que ele conseguiu cavar uma vaguinha na Premier League jogando lá pelo Wolverhampton. Vale destacar para vocês também, torcedores do Palmeiras, que uma situação a ser observada é que o time no qual o André atua, o Wolverhampton, lá da Inglaterra, está sendo rebaixado, né, na atual posição que ele está na tabela lá da Premier League. Hoje o time é lanterna no campeonato local e com isso a possibilidade de um negócio acaba sendo mais fácil para o Palmeiras caso todas essas informações do Veloso, né, e também a repercussão aí do Diego Firmino se confirme nos próximos meses adiante. Então vamos falar aqui de números do André. A gente não tem muita coisa para falar porque ele é aquele volante de contenção. Na temporada de 24-25, segundo aí dados do Transfermarkt, ele teve 36 participações no jogo, né, como titular, ou ele entrou no decorrer da partida. Então foram 36 jogos disputados. Na temporada 24-25, 33 jogos disputados pela Premier League e 3 pela Copa da Inglaterra. E nessa temporada que se encerrou no meio deste ano, ele tomou 7 amarelos. Para o cara ser volante, para mim ele tomou poucos amarelos, é uma coisa para a gente se observar. E nessa temporada atual da Premier League, no qual o Wolverhampton é o lanterna do campeonato local lá, o André ele tem 10 participações, né, 10 atuações pela Premier League e 2 pela Copa Inglesa, totalizando 12 participações aí nessa temporada pelo Wolverhampton. E até o momento o jogador já tomou 3 cartões amarelos. Não parece que ele tem sido aquele volante faltoso, o que é muito interessante. Ele não tem nenhuma assistência nem na temporada passada e nem nessa, e nem um gol marcado pelo Wolverhampton. Quero saber de vocês qual que é a opinião que vocês têm a respeito desse possível interesse trazido pelo Veloso no André. Ele teve excelente participação no time do Fluminense, e eu vou até fazer uma busca rápida aqui, ó. Vamos lá, André, Wolverhampton, Transfermarkt. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui
quanto que tá avaliado o passe do jogador. Olha aqui, ó, o Transfermarkt dá 28 milhões de euros que seriam, assim, avaliados, né? Um estimado que o Transfermarkt faz, 28 milhões de euros pelo jogador. Jogador aí de 24 anos de idade, jovem ainda, né? Tem muita lenha para queimar e ele tem contrato aí com o Wolverhampton até 2029. Então acho que não seria uma negociação muito fácil para o Palmeiras. 28 milhões de euros é dinheiro para burro por esse jogador. Afinal de contas, o Palmeiras pagou 25 milhões de euros no Vitor Roque. O Vitor Roque, vocês estão vendo aí a ascensão do jogador convocado aí pela seleção brasileira. Eu acredito lá que o Barcelona se arrependeu de ter vendido ele, porque poderia ter tido mais paciência com o cara, e outros clubes especulando o Vitor Roque para levar de volta para a Europa. 28 milhões de euros eu acho um dinheiro muito alto pelo André, apesar dele ser, acredito eu, um bom jogador que poderia agregar para o elenco do Palmeiras. Vocês contratariam o André? Vocês acham que o volante é a posição no elenco do Palmeiras que está mais carente? Olha, eu ia atrás de outros jogadores aqui, pensando na cabeça, né? Jogadores de outras posições. Eu ia atrás de um lateral esquerdo, tá? Porque eu acho que o Palmeiras só com o Jefité e só com o Piquerez está pouco. Acho que o Palmeiras precisa de um lateral esquerdo. Um lateral direito também. Possivelmente o Gilberto pode subir da base ano que vem. Então tem outras posições que o Palmeiras poderia pensar. Atacante também seria muito interessante. Eu não acho que a carência do Palmeiras seja um volante, mas, segundo informações do Veloso trazido lá na Bandeirantes, o Palmeiras, ó, tá de olho e monitora a situação do André do Wolverhampton. Quero saber muito o que vocês pensam sobre o assunto. Ele teve uma boa passagem, já falei pelo Fluminense, se chegasse ia ajudar muito o elenco do Palmeiras, mas eu acho que essa não deveria ser a prioridade. Isso aqui é a opinião de um humilde torcedor do Palmeiras, tá? Quero saber muito a sua. Uso o espaço para comentários, vou ficar de olho e vou dar coraçãozinho aí pra galera que responder aí, fazer um comentário bacana e agregar no conteúdo que a gente tá trazendo pra vocês. Dessa forma, Palestrino, vou terminando por aqui mais essa edição do seu canal Notícias Meu Verdão, agradecendo sempre a audiência de todos vocês, pedindo e convocando para que vocês se inscrevam no canal, que vocês deixem o sininho de notificações ativados, que você, ó, deixa o seu like aí também se você gostou do conteúdo, viu? Não te custa nada. E também, peço também, você aperte aí o botãozinho do hypar no seu celular para ajudar a propagação desse vídeo para novos palmeirenses aqui no YouTube, beleza? Que o Papai do Céu dê uma excelente terça-feira a todos vocês. Eu volto num próximo vídeo quando surgir notícias do Palmeiras e avante palestra.